Olá, muito boa noite. Este é o Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e no programa de hoje eu recebo o assessor técnico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Alagoas, economista Felipe Rocha. Nós vamos conversar sobre os índices de recuperação do comércio, em Alagoas, nessa fase de flexibilização do distanciamento social. Será que já é possível falar em retomada econômica? Há uma estimativa para que o país e o Estado voltem a apresentar índices observados antes da pandemia? Bom, ele vai responder estas e outras perguntas, explicar também, porque itens da cesta básica, meu camarada, a exemplo do arroz e do óleo, apresentaram uma alta tão expressiva nos últimos meses. Muito bem. Felipe, boa noite e bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Eu que agradeço. Muito boa noite a todos. Bom, então já quero começar, como diz o matuto lá da minha terra, já começar pelo começo, Para quem não sabe, minha terra é Santana do Ipanema, uma terra que eu amo tanto e sou matuto com muita satisfação, muito prazer. Essa retomada, já é possível realmente a gente saber, a gente medir os índices durante essa retomada, nesse período já de flexibilização? Já sim. Que bom. Então, o Brasil, ele já vinha num processo de decrescimento econômico antes do período do isolamento social, É sempre bom frisar isso, que no primeiro trimestre deste ano, o nosso país já decresceu 2,5%. E o primeiro trimestre, como todos nós sabemos, ele compreende de janeiro até março. Isso. E a pandemia, o isolamento social por conta da pandemia, ele iniciou no final de março. Ou seja, o Brasil ele cresceu negativamente, menos 2,5%, justamente por conta do problema do próprio país e não por conta do isolamento social. Então nós temos... Já vinha nessa tendência, Exatamente. Por quê? Porque o Brasil em 2019 cresceu 1%, mas só cresceu por conta de um fator muito interessante que se chama saque emergencial do FGTS. Ele ajudou o país e aos consumidores, às famílias, a adquirirem produtos, bens e serviços entre outubro do ano passado até dezembro do ano passado. E isso deu um fôlego para o país e ele conseguiu crescer. Isso nós estamos falando, Felipe, daquela primeira permissão de saque emergencial, Exatamente. E aí, na virada do ano, de janeiro a março, todos os trabalhadores do país sentiram a falta de renda adicional do saque emergencial do FGTS. O que aconteceu? O país respondeu com consumo menor e com a produtividade menor já no primeiro trimestre, em nada tendo a ver com isolamento social. E aí, com o isolamento social, no segundo trimestre, o nosso país respondeu também negativamente, decrescendo 9,7%. E Alagoas, como é que ficou nessa situação? Já fica quase 12%, aí, pelas minhas contas rápidas, de um decréscimo na nossa economia. Exatamente, 12,2%. Então, como é que fica a situação do nosso estado, que é tão pobre, que é muito dependente ainda da indústria sucroalcooleira, que tem uma dinâmica muito baixa ainda? Como é que nós ficamos? Também ficamos muito mal, Por quê? Porque a pesquisa mensal do comércio, do IBGE, e a pesquisa mensal de serviços mostram que, durante todo o período de isolamento social, houve um decrescimento nas vendas de produtos e também na receita nominal das empresas do comércio e das empresas do setor de serviços. E que, durante o primeiro semestre inteiro, nós perdemos 27 mil postos de trabalho. Então, é muita coisa, é muito expressivo. É verdade. Claro que dos 27 mil postos de trabalho, foram perdidos 20 mil na indústria. Por que na indústria? Por conta do período da entre-safra. Então já é um processo natural, no primeiro semestre, a indústria demitir mais do que contratar. É natural. O grande problema é que o setor de comércio e o setor de serviços perdeu 7 mil empregos. E
são setores que não costumam demitir. Só o fazem quando realmente necessário, né? Quando os custos começam a se elevar muito, quando o faturamento começa a cair demais, e aí o empresário não tem o que fazer. E Ele acaba principalmente demitindo. nessa época que houve essas demissões. Exatamente. O comércio não tem costume mesmo Não de tem demitir costume, nesse período. não tem costume. Aí tem a outra situação. Hoje nós temos 325 mil pessoas empregadas em Alagoas formalmente. Só que, quando a gente analisa no início do ano, nós tínhamos 350 mil pessoas empregadas. O benefício emergencial, que é a MP 936, ela não foi suficiente para manter os empregos do comércio e serviço. Por quê? Com a MP 936, eu poderia suspender o contrato de trabalho, eu poderia reduzir a jornada e, assim, consequentemente, reduzir o salário, mas, mesmo assim, o empresário ele não se sentiu seguro o suficiente para fazer isso. Por quê? Porque há muitas incertezas ao longo dos meses. Porque o empresário pensa o seguinte: se eu suspender o contrato, quando ele tiver que voltar, será que eu vou ter faturamento suficiente para manter aquele empregado? Eu acho que é melhor demitir. Infelizmente, acabaram sendo demitidos. Mas é bom frisar que a MP 936 ajudou a manter 49% dos empregos formais existentes no Estado. Porque 49% dos funcionários seletistas tiveram seus contratos de trabalho ou suspensos ou tiveram redução da carga horária. Então, ajudou. E de outra forma, em contrapartida, nós tivemos também o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial aqui em Alagoas, vale frisar, que foi recebido, está sendo recebido por mais de 1.200.000 pessoas. Ou seja, praticamente 1/3 da população de Alagoas está recebendo auxílio emergencial, o que significa ter circulado no nosso estado, entre abril até agosto, 2.400 bilhões de reais. Isso significa 4% do nosso PIB. Eu fico, Felipe, de certa forma, tranquilo e, ao mesmo tempo, tenso com essa situação. Vou explicar por quê. Tranquilo agora, porque o auxílio realmente salvou muita gente e fez com que o comércio girasse. Só que o auxílio vai até dezembro. Acabar. Aí eu me preocupo no pós, com esse tanto de gente aí dependendo única e exclusivamente desse auxílio. Exato. Então, foi por isso que eu quis começar a minha explicação falando do saque emergencial do ano passado. Porque percebam o seguinte: se quando o saque emergencial foi encerrado em dezembro do ano passado, ele teve um efeito ressaca no primeiro trimestre deste ano, imagine o auxílio emergencial que vai de abril até dezembro. Quando virarmos o ano em 2021, muitos cidadãos que nunca receberam renda na vida e passaram a receber com auxílio vão voltar a deixar de receber e vão voltar para a pobreza extrema. Essa é uma realidade. Então, é como se o governo demitisse 65 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Porque hoje, no Brasil, 65 milhões de pessoas estão recebendo o auxílio emergencial. Muitas dessas pessoas, inclusive, viviam na invisibilidade. Exatamente. O governo não tinha conhecimento dessas pessoas. Não tinha. E agora tem. Essas pessoas não recebiam BPC, que é o benefício de prestação continuada, não recebiam também Bolsa Família, né? Eu diria, hoje utilizam o termo nem para os jovens, nem estuda nem trabalha, mas eu diria que essas pessoas são praticamente nem, porque nem trabalham e nem tinham renda. E aí começaram a receber com auxílio emergencial. Então percebam que haverá sim, a partir do ano que vem, uma ressaca muito forte, porque o consumo vai ser refreado de tal forma que os empresários de vários segmentos do comércio
vão sentir, e muito, a redução drástica dessa renda dessa população, que vai deixar automaticamente de consumir. Então, no ano que vem, muita coisa poderá acontecer. Essa minha preocupação, eu quero conversar melhor sobre isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo, Felipe, porque isso que você acaba de dizer é extremamente preocupante e creio eu, não sei se eu estou enganado, mas creio eu que poucas autoridades estão pensando nisto, poucos estão preocupados com essa onda na retomada, né? Após esse período de pandemia e com o encerramento desse auxílio. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque é muito importante. Vou dar uma paradinha rápida, volto daqui a pouco com mais ponto e contraponto aqui na nossa TV Ponta Verde. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso ponto e contraponto. Eu sou Lauro Lima, conversando hoje com o economista Felipe Rocha, assessor técnico da FEComércio, uma conversa muito esclarecedora e ao mesmo tempo preocupante. Felipe, nós encerramos o bloco anterior falando da preocupação a partir de 2021, que aliás vem muita coisa nova, inclusive novos gestores, né? E você dizia da possibilidade, com o encerramento do pagamento do auxílio emergencial, no país inteiro, desses 65 milhões de brasileiros que vão ficar sem renda alguma. O impacto disso, principalmente no comércio, eu acho que vai ser assim extremamente difícil e preocupante, né? Vai ser sim. Então, são 65 milhões, como já dito, né, de pessoas que vão ficar sem renda a partir da virada do ano. Houve uma tentativa dentro do governo federal de atualizar o Bolsa Família para que ampliassem as pessoas que pudessem receber essa renda, né, aos modos do auxílio emergencial, né, uma atualização para poder ampliar, para que informais pudessem receber, para que mães com filho e donas de casa pudessem receber também. Só que há um impasse. O governo federal tem um orçamento público limitado. Então, num primeiro momento, já foi negado, eles iriam utilizar fundos do PIS/PASEP para serem transferidos para esse novo modelo do Renda Brasil, que é a atualização do Bolsa Família. Foi negado. O que eu imagino que vai acontecer com o Renda Brasil é que a criação da nova CPMF sirva para financiar esse novo projeto. Será que Ou seja, vamos bater nessa porta novamente, Felipe? Vai terminar caindo na famigerada CPMF? Porque a reforma tributária, o Paulo Guedes já insiste bastante na recriação da CPMF. Isso, desde o início ele fala desde sobre o início. O governo, na verdade, necessita dessa criação de renda extra, de arrecadação extra. Então, vai ser criado, sim, uma CPMF que será ainda mais abrangente do que a antiga CPMF do Fernando Henrique Cardoso, né? Porque ela vai abranger também o mercado eletrônico, que cresce cada vez mais e não tem muita regulação. Então, eles também serão abarcados nessa nova CPMF e a previsão de nova arrecadação só com ela será de 60 bilhões por mês. Então, é uma arrecadação significativa e acabará, de toda forma, servindo para financiar o novo Renda Brasil, que é essa atualização do Bolsa Família. Ou seja, o cidadão vai pagar mais impostos, mas, ao mesmo tempo, nós vamos tirar mais pessoas da pobreza. Será que isso daria, por exemplo, para manter dentre esses 65 milhões de brasileiros no auxílio do governo federal? Muitas dessas pessoas já vinham com o Bolsa Família, só fizeram incrementar. Isso. E com a inclusão desses outros brasileiros, agora nós sabemos, temos 65 milhões de pessoas que necessitam diretamente das políticas sociais. Com a volta da CPMF, agregando também esse novo setor, você acredita que daria para manter essas 65 milhões de pessoas? Sim, daria sim. Por quê? Porque hoje
de abril até agosto, o governo precisou desembolsar 28 bilhões por mês para manter esse auxílio emergencial. Quando a gente contabiliza de abril a agosto, já foram gastos mais de 119 bilhões de reais, algo próximo a isso, tá? Esses valores são sempre atualizados porque a cada dia é pago mais uma quantia para algum cidadão brasileiro. Então, se são 28 bilhões necessários por mês e a CPMF estima arrecadar 60, então ainda vai sobrar alguma coisa que deve ser repassado para a educação, para a saúde, para a área de defesa do Brasil, que tem sido uma política do governo ampliar essas questões do Ministério da Defesa, né? Vamos falar um pouquinho aqui da nossa Alagoas. Nós tivemos, inclusive, muitas empresas que fecharam as portas. No setor de comércio e serviços, isso significou dizer um quantitativo igual a quê, Felipe? Foram 1.378 empresas que encerraram os seus empreendimentos entre abril até agosto deste ano. É um fato muito negativo. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que essas 1.378 empresas também têm famílias que geriam esses estabelecimentos e que dependiam dessa renda para também sobreviver. É verdade. Além de empregar outras pessoas que também dependiam desses empreendimentos, né? Claro que há uma notícia positiva dentro dessa negativa. Qual é? Que no mesmo período foram abertas mais de 5.000 empresas. Nós tivemos um saldo positivo de 4.000 empresas criadas, mesmo no período de pandemia. Mas mesmo com essa informação positiva, ela também esconde outra negativa. Por quê? Qual? Porque a grande maioria dessas empresas criadas são microempreendedores individuais. Ou seja, são pessoas que foram demitidas dos seus empregos formais e utilizaram suas rescisões para abrir empreendimentos individualizados. Ou seja, eles não empregam pessoas. Justo. Eles só empregam a si mesmo e a sua família. Porque, quer queira, quer não, a esposa ou o marido acaba ajudando, o filho, a filha também, né, e ajudam a movimentar essa empresa para que um dia ela consiga crescer e se tornar pelo menos uma ME, uma microempresa, e aí sim começar a empregar pessoas e movimentar ainda mais a cadeia econômica do Estado. Essa retomada aqui no estado de Alagoas, você acredita que ela deva começar a partir de quando? A gente já tem aí algum fator que já está impulsionando isso, mas para dar um pouquinho mais pisar um pouco mais no acelerador, Felipe, a partir de quando exatamente? Com o isolamento social já flexibilizado, né, e com o auxílio emergencial ainda em vigor nos valores de R$600, o consumo voltou a crescer bastante, né? Os dados de agosto já mostram isso. O boletim econômico da Cefaz mostra que o comércio varejista cresceu 16% no mês de agosto, né? Mas por que um número tão alto e tão expressivo? Porque quando eu não cresço nada e cresço 1 no mês seguinte, eu cresci 100%. Então, se eu tenho um valor muito baixo de crescimento, negativo, na verdade, no mês anterior, quando eu comparo com o mês seguinte, qualquer crescimento é um crescimento expressivo. É verdade. Então, nós estamos agora no momento em que batemos no fundo do poço e todos os crescimentos até o final de dezembro vão ser expressivos, porque comparado a um crescimento muito baixo ou negativo dos meses anteriores, todo o crescimento vai ser expressivo. Vamos nos recuperar ainda até o final do ano? Alguns segmentos sim, outros não. Por exemplo, materiais de construção, lojas de material de construção, já se recuperaram. Ô Felipe, nosso tempo está quase acabando, mas eu quero que você me responda dizendo, quem não conseguirá se recuperar até o fim do ano? Olha, só para a gente fechar. Quem não se recuperou ainda esse ano, vestuário e calçados. São dois segmentos que decresceram muito durante o isolamento social, até porque o consumidor, sem ir ao trabalho, não precisava renovar seu guarda-roupa, não precisou trocar os pares de sapato porque não estavam gastando, e aí não demandaram.
esses dois setores, amargam um decrescimento de 73%. E até talvez no final do ano, em dezembro, eles terminem decrescendo 10%, mas vão ter prejuízo sim. Caramba. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço. Infelizmente o tempo se foi, mas boa conversa, viu? Boa conversa mesmo. E espero que nós tenhamos aí boas expectativas, apesar de as notícias não serem tão animadoras. Não, né? Tenha uma boa semana, viu? Para você também. Forte abraço. Boa semana para você que está em casa também. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Me despeço agradecendo aqui a parceria comercial da Fabricato Móveis. Próximo sábado estaremos novamente juntos aqui no Ponto e Contraponto. Tchau, tchau e até lá.